Eu sei que tá calor, né? Fica todo mundo assim mais inquieto um pouquinho. E a música e a palestra servem para isso mesmo, né? Pra gente ir acalmando o coração e entrando, né, na atmosfera que uma casa de oração nos proporciona, que é um presente, não é não? É aquela parada, né? O dia é tão corrido, tão atribulado, preocupações, as contas para pagar, os filhos dando trabalho na escola. E aí a gente tem esse momentinho, que é um presente que a gente dá para nós mesmos, para que a gente possa parar, entrar em contato comigo mesmo, entrar em contato com a espiritualidade, com Jesus e com Deus. Então, lembrando a todos que tudo é preparado para que, neste momento aqui, a espiritualidade já inicia o trabalho que já está criado para cada um de nós. Então nós chegamos aqui na correria, não é assim? É assim. O dia que eu tenho que chegar aqui às 7 horas, meu Deus, parece que a João Naves não anda, né? Mas nós somos assim, porque nós somos muito imperfeitos, né? Mas a espiritualidade não. Eles já chegaram aqui há muito tempo, desde muito cedo, harmonizando o ambiente, enchendo de energias positivas, para que a gente, através da nossa respiração, dos nossos pensamentos, a gente pudesse se conectar com essa energia. E por isso, para que a gente se conecte, para que a gente acalme os pensamentos, é que nós chegamos, tem uma música harmoniosa e depois tem a palestra. Porque a palestra não é para deixar ninguém entendido do assunto, é para nos fazer reflexivos e para nos fazer também diminuir, silenciar a nossa mente. Toda casa de oração que a gente chega tem um aviso assim: silêncio. O silêncio é uma prece, não é? Aqui tá os dois ali, ó. E quando a gente fala em silêncio, nós temos que pensar no nosso silêncio mental. Tem alguém aí que faz o silêncio mental em casa? Levanta a mão aí pra mim. Muito bem. Mais alguém? Tem aquele hábito assim de sentar, excelente, né? Tem aquele hábito de sentar em casa, ficar ali no seu canto, fazer uma meditação, uma prece, uma conexão com Deus. Isso é muito bom. E às vezes, com a correria do dia a dia, a gente não consegue vencer a si mesmo, sempre. E já chegamos, inclusive, nas casas de orações na correria, né? Por isso que esse momento, quando nós chegamos aqui mais cedo, é porque a espiritualidade já começa a fazer a triagem de cada um de nós. Vocês acreditam que eles têm uns aparelhos assim mais evoluídos do que os nossos da Terra? Aqui a gente tem, né? Tem ultrassom, tem ressonância magnética, tem umas coisinhas assim. Mas a espiritualidade tem muito mais, né? Nós, como diz, né, André Luiz, lá na obra do Nosso Lar, a Terra, esse mundinho nosso aqui de provas e expiações, caminhando aí para a regeneração, é uma cópia mal feita de lá, né? Mal feita por minha conta, viu, gente? Mas é uma cópia de lá. Então, o que tem aqui, né, ainda é muito atrasado, né? Então, lá eles chegam aqui, fazem a anamnese, passam a aparelhagem em nós, para que a gente, quando passe pelo tratamento, pelo passe e pelo tratamento, pela cromoterapia, a gente já esteja assim com o trabalho preparado. Aqui é como se fosse, sabe a antessala do médico, lá do oftalmologista? Que aí a secretária vai lá, dilata a sua pupila, não é assim? Faz aqueles exames, aqueles aparelhinhos, né? Aí quando chega lá, o médico só dá uma olhadinha no exame e fala: olha, é isso. Tem toda uma preparação. E essa preparação começa aqui. E é por isso que a gente pede
chegou na casa, que faça o silêncio, não só agora, mas depois, lembrando que esse silêncio não é só da matéria, é também da nossa mente, para que a espiritualidade possa nos ouvir com mais tranquilidade. Quando a gente faz a prece, né, que a gente acredita, quando a gente faz a prece, tem alguém ouvindo, não acredita? Porque senão, né, estou falando com quem? Não é possível, né? Então, se a gente faz a prece, quando a gente faz esse movimento, é um movimento em que a gente se conecta com algum espírito superior, aquele, né, com o qual você se afiniza mais, né? E por que a gente precisa daquele momento de recolhimento e momento de prece? Porque os espíritos mais evoluídos, digamos assim, né? Aqueles que a gente chama por eles, né? Senhor, Senhor, socorre aqui, essa ovelha desgarrada. Eles estão num plano mais evoluído do que nós. Então, no momento de prece, né? Não são eles que precisam descer para falar com a gente, né? É a gente que tem que se elevar um pouco mais para chegar até eles. Então, por isso que a gente precisa desse momento de recolhimento, para que a gente possa chegar até esses ouvidos. Começando o nosso tema, é um tema bem tranquilo do Evangelho, quer dizer, né? Do trecho Bem-aventurados os aflitos, tem um trechinho no Evangelho que chama Causas das Aflições. Tem alguém aflito aqui hoje? Se eu falar levanta a mão, vai ter uma turma, não vai? Porque o coraçãozinho bem aflito. Natural, né? Natural da nossa condição espiritual. E aí o Evangelho vem nos trazer algumas dicas da origem e o que dá para fazer para melhorar, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo quer sair das suas aflições. E para que serve esse negócio também é importante. Então, lá no Evangelho, ele fala para nós, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a causa das aflições ou está na nossa vida presente, ou está nas nossas experiências que a gente traz das vidas passadas. E se assim não fosse, para muitas pessoas seria incompreensível, né? Porque quando a gente pensa assim que as nossas aflições estão na vida presente, como explicar crianças, né, que já vêm com os problemas de saúde, que tanto afligem, tanto faz sofrer os seus pais e todos aqueles que o amam? É claro que nesse caso estamos falando aí das vidas passadas. Naturalmente, tem algum motivo, algum porquê para vivenciar essa experiência da aflição em tão tenra idade, né? E outras aflições a gente pode identificar na nossa própria vida mesmo. Quantos de nós não desenvolvemos problemas de saúde por conta de maus hábitos? Quantos de nós não temos dissensões na família por conta de uma palavra mal falada num momento infeliz que aquele parente te pegou e aí saiu o que não devia no momento errado? Quantas vezes, né, a gente se equivoca, fala, né, fala mais do que devia, fala para a pessoa errada, faz um julgamento errado e aí o negócio dá problema. Quantas vezes os nossos problemas morais são responsáveis por a gente não ter, né, talvez um relacionamento melhor no trabalho, uma condição de vida melhor, ou seja lá o que for. Ou seja, o que o Evangelho deixa bem claro para nós é a parte mais importante. Onde está a origem das nossas aflições? Se é no hoje, se na vida de hoje a gente fez essas costuras mal feitas, se vem dos emaranhamentos que a gente traz da vida passada, não sei. Mas a origem é uma só. Ela está lá fora? Tá? Alguém? Sim? Me ajuda. Não? Ainda bem.
alguém falar assim pra mim, não, meu problema você não entendeu. Quando a pessoa não quer admitir o problema, ela fala assim pra você, não, você não entendeu. Entendi. Os nossos problemas, sejam lá quais forem as origens, eles são sempre causados por nós. Chato ouvir isso, né? É tão melhor achar que o meu problema veio porque o meu pai fez isso, isso e aquilo. Porque a minha mãe não deu exemplo. Então foi assim, assim, assim. Porque você não entendeu o que a vida fez comigo. Porque o meu vizinho tem sorte. Eu tenho aquela peça que dorme do lado esquerdo da minha cama. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Os meus problemas de saúde, ai Deus, meu Deus, por que eu? Não é assim? E o Evangelho vem tirar essas ilusões. Vamos tirar essas ilusões para lá? Por que tirar essas ilusões? Porque independente do que seja, a gente precisa resolver esse negócio. E por que a gente não resolve? Por que a gente vive experiências? Vamos fazer umas continhas rápidas? Nós estamos em 2024, não é assim? Quantas vezes deu para reencarnar só de Jesus Cristo para cá? O homem foi criado, de acordo com a história aí, na época cambriana, né? Faz tempo aí que o homem já foi criado. Mas só vamos jogar, né? Não, eu fui criada só lá na era cristã. Oh, maravilha, né? Espírito jovem. Vamos contar aí que pelo menos umas 15, 20 vezes talvez deu para vir, né? E por que a gente está repetindo os mesmos erros? Reencarnando com as mesmas pessoas, repetindo os mesmos erros. O probleminha é quando nós estamos, até hoje, jogando a responsabilidade dos nossos erros no colo do outro. Então, sabe o que é? Sabe por que eu não venho para o centro espírita rezar? Então, é porque o meu marido... Sabe por que eu ainda não me dedico à caridade? É porque quando eu aposentar... Vocês já ouviram essa história de aposentadoria? Eu falo brincando, vocês ainda acreditam que nós vamos aposentar? Tomara que sim. Eu espero que sim. Mas sabe-se lá se nós vamos aposentar, gente, né? Mas enfim, nós estamos o tempo todo jogando a responsabilidade no colo alheio. Então as minhas dificuldades morais é o seguinte: eu não sou uma pessoa nervosa. O fulano é que me passa raiva demais. Eu falo, se raiva pegasse, eu queria correr longe desse povo. Não, eu sou uma pessoa paciente, mas vai ter paciência com o cachorro do vizinho que late o dia inteiro. Ó, vocês não estão ouvindo? Eu estou ouvindo aqui. Então, enquanto nós ficamos nessa atitude, vou falar para vocês, infantil. É igual realmente as crianças. As crianças não falam assim? Ô mãe, vem ver o que o fulano fez. Aí a mãe vai falar, ah, tá, mas você fez o que com ele? A mãe já dá a dica, né? Qual que é a sua parcela nesse negócio? Nós ainda estamos vivendo as aflições, porque nós estamos ainda jogando a responsabilidade que é nossa no colo alheio. E aí a gente culpa essa cidade que não é boa, esse clima que não ajuda, foi a chuva, foi Deus que me mandou nessa família. Ele errou de endereço, né? Porque Deus erra endereço, não erra? Tem gente que acha que erra, viu, gente? Tem gente que acha que não é merecedor e não necessita da experiência que a sua família te proporciona, boa ou ruim. E aí, essa questão que faz com que a gente repita os mesmos erros e tenha as mesmas aflições, existência após existência, vida após vida, e a gente não sai do lugar. Ah, tá. Mas eu quero sair do lugar. Vocês querem sair do lugar? É pra frente que se anda, né não? Não. É, eu acho que é. Jesus conhece as nossas dificuldades e nos dá experiências pós-experiências até o nosso aprendizado. Deus não é cruel, Ele não julga, não culpa, não penaliza, né? Não castiga ninguém. Pelo contrário, não existe maior justiça na pedagogia do que a pedagogia divina.
As aflições que caem no nosso colo todos os dias, ela nada mais é do que experiências que nós precisamos viver. Às vezes as experiências são boas, às vezes as experiências são ruins, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, não é assim? Mas se elas estão se repetindo na nossa vida, é porque a gente ainda não entendeu a proposta. Porque tem proposta, tem propósito, tudo tem propósito. Então toda vez que uma dificuldade chegar no seu colo, sabe aquela pessoinha da sua família que chega na sua casa, você já respira fundo? Então, olha para aquela pessoinha e pensa assim, qual que é o propósito dela na minha vida? Aquele emprego que não chega, aquela oportunidade que eu tanto gostaria e deu errado, aquele vizinho que foi parar do meu lado, que liga música às 6 da manhã, quando ele levanta super animado para ir para trabalhar e você está morrendo em cima da cama ainda querendo dormir, ele te deixa. Todas as circunstâncias que a gente vivencia precisa ter propósito e precisa de nós enxergarmos o propósito nele. Porque enquanto a gente não enxergar, esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para a gente sair de um enrosco? Compreender, tomar consciência, trazer ele para a consciência. Vou dar um exemplo básico. Quando a gente tem uma doença, a gente tem uma dor de cabeça, e aquela dor de cabeça vai e volta, você pensa, é o calor, nossa, tá vindo onda de calor. Não, dia de frio também tem. É porque eu dormi mal, hoje eu dormi bem, mas a dor de cabeça também veio. Isso aí é sei lá o que. Passa a circunstância, a dor de cabeça veio. Dá para tratar esse raio dessa dor de cabeça? Quando que a gente consegue o tratamento para essa dor de cabeça? Quando a gente consegue tomar consciência do porquê que ela existe. É fígado. Tá. Então, quando eu tomo leite, me dá dor de cabeça. Não tem um monte de gente que tem intolerância da dor de cabeça? Beleza, a hora que eu descubro o que me faz mal, é só parar, aquele negócio vai embora. Maravilhoso. E na nossa vida? Também, olha como é simples. Quando a gente descobre qual é o propósito daquela aflição, nós estamos no primeiro passo. Eu descobri o propósito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa impaciente. Então eu preciso aí melhorar a minha paciência. Muito bem. Tomei posição. Entendi, compreendi, trouxe para a consciência, já sei a origem. E aí? Terminou o processo? Não. Agora eu preciso mudar o meu hábito mental para trabalhar esse sentimento. E aí Joana de Ângeles fala uma coisa muito bonita. Ela fala assim para nós, na sua série psicológica, que eu sugiro para todo mundo, deita em cima daqueles livros que estuda e compreende. Ela fala assim que nós vivemos o nosso propósito aqui na vida, os objetivos da reencarnação, é vivenciar as experiências para que a gente mude de hábitos. Porque quando a gente muda de hábito, pronto. Você já viu o que o hábito, tanto que ele coordena na nossa vida? Se a gente acostuma acordar todo dia 7 da manhã, não precisa mais de relógio. 7 da manhã a gente abre o olho, né? Se a gente habitua a fazer um exercício físico, o dia que a gente não faz, sente falta. Então, quando a gente faz os hábitos da vida material, a gente se adapta. Imagina só os hábitos da mudança de pensamento, da mudança de sentimento na nossa vida espiritual. Então, muito bem. Então, ela disse que nosso propósito da nossa vida são viver experiências. E tem experiências, ou seja, experiências boas, experiências ruins. Todas elas têm um propósito, a gente já entendeu. E o que a gente, de vez em quando a gente erra e de vez em quando a gente acerta, não é assim? De vez em quando tem umas experiências que são assim, fracasso total. De vez em quando dá certo. Com qual delas a gente aprende?
com as duas. E é por isso que a gente tem que tirar o peso daquilo que deu errado na nossa vida. Porque às vezes foi o casamento que não deu certo, às vezes foi uma cirurgia que não deu certo, às vezes foi um emprego, um sonho que não se realizou. Cada um de nós carrega suas dores e sabe onde é que dói no fundo. E aí ela fala para nós o seguinte: às vezes alguma coisa que a gente queria muito mesmo, a gente tentou, fez de tudo, não deu certo. Algum problema? Ela coloca pra gente que não. Por quê? Porque inclusive os fracassos são primorosos quando a experiência, o aprendizado é positivo. Então nós aprendemos também com os nossos erros, além de aprendermos também quando acertamos. E ótimo. Então, se as nossas aflições estão, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, se todas as aflições, as situações difíceis, elas estão conosco porque nós costuramos ela para a nossa vida. Se elas vêm para que a gente tenha as experiências para passar. Então, meu pai vai me trazer uma experiência que eu preciso vivenciar, minha mãe vai trazer outra experiência, ou a falta de um ou outro também é uma experiência. Nós vamos acertando, nós vamos errando nas experiências, mas no frigir dos ovos, o que faz a diferença verdadeira é se teve o aprendizado com aquela experiência. E se ela foi boa, se o aprendizado foi bom, né? Então, se eu estava ali vivendo a experiência da maledicência, né? Do julgamento, isso é extremamente comum. A partir do momento em que eu consigo enxergar onde eu estou maledicente, aonde que o meu julgamento está sendo pesado com relação ao meu semelhante, quando eu trouxe isso para a consciência, passei pela experiência, tornei um hábito não mais, né, cair na maledicência e no julgamento, a partir dali vai ser necessário vivenciar outra experiência dolorosa, outra aflição, porque eu estava ali falando mal da vida alheia, porque a gente colhe tudo, né? Tem um livro que chama Herdeiro, é um livro que, se eu não me engano, chama Herdeiro de Si Mesmo. Nós somos todos herdeiros de nós mesmos. A partir do momento que eu passo pela experiência e mudo os meus hábitos, aquela aflição não é mais necessária, concorda? Por quê? Não precisa mais vivenciar. Aquele aprendizado já passou. Que venham os próximos, né? Não vai aliviar muito, né? Porque nós temos muitos para passar. Mas que venham os próximos. Então o Evangelho vem trazer para nós essas explicações para que a gente esteja mais presente na nossa vida. Você já parou para pensar o quanto que a gente é ausente de nós mesmos? Nós somos extremamente ausentes. A gente cuida da vida do vizinho, cuida da vida do filho, arruma a vida do marido, cuida do trabalho, cuida não sei o que, cuida, chega em casa, cuida da casa, cuida. Quando termina, dormir que eu estou, né? E a gente muitas vezes faz tudo isso, mas não está presente. A gente lava a louça sem prestar atenção no que está fazendo, a gente toma banho sem prestar atenção no que está fazendo. Quando chega a sexta-feira, a gente não percebeu que a segunda, a terça, a quarta, a quinta já acabou. Porque nós não vivemos no presente. E se nós não estamos presentes em nós mesmos, presentes na nossa consciência, nas nossas necessidades, nós vamos tomar consciência de onde estão os nossos erros que estão nos causando aflição. Por isso que a gente começa a apontar para fora. É muito fácil apontar para fora. É muito fácil falar que o problema é o meu filho. Porque quando o problema é o meu filho, eu preciso fazer alguma coisa para resolver. É ele que me tira do sério. O problema realmente é o meu patrão. Ele é isso, aquilo, então eu faço o mínimo. Mas também ganho o mínimo no final, né? Se o problema é o meu patrão, eu preciso me melhorar enquanto tarefeira ali, na minha tarefa.
Não, o problema é ele. E como nós vivemos ausentes de nós mesmos, muito inconscientes, né? Atropelando a vida, a gente não para fazer a tarefinha de casa, que é tomar a nossa própria vida, tomar as rédeas da nossa própria vida e buscar os nossos propósitos. E é por isso que a gente reencarna um monte de vezes, porque a gente desperdiça vários dons, vários presentes que Deus nos dá. Qual é o maior presente que Deus nos dá? Alguém quer chutar aí? A vida. A vida em geral, né? Pronto, resolvido, né? Deus nos dá a encarnação, nos dá o tempo. A inteligência. Oi? A inteligência. A inteligência, a saúde, nos dá pessoas que, né, bem ou mal, nos trouxeram até aqui, nossos pais, nossas mães. Nos dá pessoas, amigos ao nosso lado. Nos dá uma biblioteca fantástica que fica aqui tomando poeira. E a gente não aproveita. E a gente desperdiça. E quando a vida passa, conta a turma lá do Hospital Esperança, né, que é um hospital onde trabalha o Dr. Inácio Ferreira, Hermance Dufour e mais uns, que qual é a maior reclamação dos espíritas? Reclamação não. Arrependimento dos espíritas quando chega lá? Perderam o tempo. Então, meus amigos, o tempo passa extremamente rápido e o relógio não deixa de parar. E já são 7 meses, você acredita? Dava para ficar aqui mais, né? Mas já são 7h30. Então, a reflexão da noite de hoje é essa, né? Vamos enxergar as origens dos nossos conflitos, das nossas aflições, olhar para nós mesmos, tomarmos mais consciência da nossa vida. O tempo está passando, a morte chega rápido, viu, gente? Converse com uma pessoa de 90 anos hoje para você ver. Ela vai falar assim, mas ontem eu era um menino. Não é assim? Para que a gente não se arrependa depois e tenha mais essa aflição. A vida passou, o tempo, a encarnação, e eu perdi muitas oportunidades. Com certeza essa vai ser uma grande aflição que nós vamos ter. E tá tudo bem, né? Deus misericordioso vai nos dar uma nova reencarnação. Mas talvez venha com um pouquinho mais de dificuldade para a gente valorizar mais as bênçãos que Deus nos deu. Então eu vou encerrando, o pessoal já vai entrando, né? Já vai começando a fazer o atendimento. Para que vocês também não esperem mais, a casa está cheia, eu sei que está calor, eu sei que muitas vezes é complicado sair de casa, tem pessoas que saem de outras cidades, né? Tem pessoas que vêm direto do trabalho, para que o atendimento corra com a maior tranquilidade possível. Também é importante que todos aqui colaborem, através da prece, de um pensamento positivo, né? E lembrando, né, que vocês lembram das passagens de Jesus? Jesus, quando ia curar alguém, ele fazia duas perguntinhas, né? Ele perguntava primeiro assim, você quer ser curado? Que pergunta é essa, né, gente? Todo mundo vai falar, mas é evidente. Mas com certeza Jesus tinha os seus porquês para perguntar isso. Pode ser um tema de uma próxima palestra para a gente refletir. E a segunda pergunta é, você crê que eu possa te curar? Do que ele está falando? Fé. Da fé. Essa todo mundo sabe na ponta da língua, da fé, né? Então, se Jesus deixou essa dica preciosa, não vamos aproveitar da fé, né? Da mesma forma como, né, os bons espíritos estão aqui para nos tratar, para nos curar, mas cabe a nós fazer a nossa parte. E a nossa parte começa com a fé, com a tranquilidade, com a serenidade no coração, para que o tratamento possa chegar lá profundamente na nossa alma, ok?
Eu agradeço a todos, então, né? Já tem que ir embora. Só tem que trabalhar lá em cima agora. Até uma próxima oportunidade, meus amigos. Obrigada.